As obras de ficção, desde as mais clássicas até as mais atuais, elas abordam e colaboram para a criação de monstruosidades que a gente tem no imaginário popular, que basicamente seria tudo aquilo que está ligado à normalidade e que vai contra a ordem regular da natureza. E desde os primórdios, o cinema tem abordado os monstros e o universo sobrenatural, seja criando novas histórias ou recriando os contos que todo mundo cresceu ouvindo, lendo e assistindo. E seria impossível a gente levantar essas questões da monstruosidade na ficção sem falar de um dos maiores diretores que abordam esse assunto em toda a sua obra. Eu tô falando, claro, do Guilherme Del Toro, como você já sabe, e hoje a gente vai falar aqui sobre um pouco da vida dele e da importância dos monstros na sua vida. Lá no ano de 2018, na premiação Globo de Ouro, quando ele recebeu o prêmio de melhor direção pelo filme A Forma da Água, ele começou seu discurso falando o seguinte: "Desde a minha infância, sempre fui fiel aos monstros. Fui salvo e absolvido por eles porque acredito que os monstros são os santos padroeiros da nossa beata imperfeição. E eles permitem e abraçam a possibilidade de errar e viver." E foi assim que o Guilherme Del Toro começou o seu discurso, deixando bem claro a importância dos monstros não só no seu trabalho, mas também na sua vida. E falando sobre a vida dele, o Del Toro ele começou a se interessar pelos monstros lá na adolescência. E um tempo depois ele aprendeu um pouco mais até sobre maquiagem e efeitos especiais com Dick Smith, que era um maquiador muito importante e que trabalhou em projetos muito famosos, como O Poderoso Chefão, Taxi Driver e O Exorcista. Então foi uma escola e tanto para o Guilherme, que já tinha uma paixão por monstros, né? E ele aprendeu a desenvolver ainda mais a sua forma de se expressar, a sua arte com os efeitos especiais. E depois de se formar em cinema, o Guilherme ele trabalhou como supervisor de maquiagem e um tempo depois ele abriu até a sua própria companhia, lá nos anos 80. Mas foi lá em 93 que o Guilherme fez a sua grande estreia no cinema lançando o filme Cronos. E com esse filme ele ganhou uma grande visibilidade porque ele ganhou vários prêmios lá no México e também lá no Festival de Cannes. E isso tudo, claro, acabou chamando a atenção de Hollywood e ele conseguiu seu primeiro contrato para ir produzir um filme lá nos Estados Unidos. Só que como nem tudo são flores, né, o projeto lá não foi muito bem recebido e ele acabou retornando para sua cidade natal depois desse fracasso nos Estados Unidos. Mas como você já pode imaginar, é lógico que ele não desistiu, né, e ele criou a sua própria produtora, a The Tequila Gang. E ele acabou obtendo sucesso novamente e conseguiu retornar para os Estados Unidos, dessa vez para dirigir o filme Blade 2 e um tempo depois o filme Hellboy. Mas foi no ano de 2006 que ele alcançou o estrelato com o memorável conto de fadas sobrenatural latino, O Labirinto do Fauno, que fez dele um indicado a várias categorias no Oscar. Segundo Guilherme, em uma entrevista que ele deu para a revista Time, o horror é um gênero inerente político, assim como os contos de fadas. Há duas facetas do horror. Uma delas é pró-instituição, que é o tipo repreensivo de conto de fadas, não vá para dentro da floresta, não desobedeça aos seus pais. E o outro é completamente anárquico e anti-establishment. E se você conhece minimamente a filmografia do diretor, eu acredito que você já sabe qual dessas duas facetas ele segue no trabalho dele, né? É comum em diversas obras de ficção os monstros serem tratados como criaturas irracionais e medonhas. Mas não é isso que acontece nas obras do Guilherme Del Toro. Nas suas histórias, essas criaturas elas são tão complexas quanto os próprios seres humanos. Os monstros do Guilherme Del Toro são repletos de camadas. E assim como os humanos, os monstros também pensam, sentem e até mesmo são capazes de se apaixonar. Um dos seus maiores triunfos é O Labirinto do Fauno, como eu já disse anteriormente, e é o meu filme favorito dele. E nesse filme ele usa elementos do horror e da fantasia como simbolismos aos acontecimentos da guerra no ponto de vista da Ofélia, que é uma criança. E diferente dos contos infantis convencionais, que no final da aventura tem aquela lição de moral sobre como devemos nos comportar e obedecer, em O Labirinto do Fauno esse conceito é subvertido. A maneira imprudente da Ofélia de resolver as coisas é o que faz ela conseguir passar por tudo aquilo da história. Ela desafia militares, desobedece às maiores figuras autoritárias e até quebra regras estabelecidas pelo próprio Fauno em prol daquilo que ela defende e acredita sem medo das consequências. A desobediência da Ofélia é a sua maior qualidade. O Del Toro disse uma vez que você só encontra você mesmo quando você desobedece. A desobediência, eu acho, é o início da responsabilidade.
E isso traduz muito bem a representação dos monstros nos seus filmes, já que ele se expressa subvertendo essa grande moral da história. Quando não necessariamente os monstros são o homem pálido ou fauno de aparência misteriosa e assustadora, mas sim figuras que são parecidas com pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, o que deixa tudo muito mais assustador do que um sapo gigante de 3 olhos. As obras do Del Toro, elas abordam a humanidade nos monstros e a monstruosidade que existe dentro dos humanos, e isso é o que faz o meu olho brilhar toda vez que eu vejo uma história contada por ele. Porque tudo é um reflexo do que a gente tem de mais humano. Então, por mais estranho que possa parecer, uma pessoa não conseguir entender a profundidade que algumas outras pessoas enxergam em um filme de horror e fantasia, o Guilherme Del Toro explica muito bem em uma frase que ele disse uma vez. Ele falou que a única coisa que pode confirmar a existência de anjos são os demônios. E é por isso que ele é tão devoto aos seus tão amados monstros, porque é através deles que ele consegue expressar o que a gente tem de melhor e ruim e o que faz da gente ser humano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e quer me acompanhar e ver os próximos vídeos que eu vou postar, se inscreve no canal. O meu canal é novo, então qualquer inscrito conta, faz toda a diferença. Curte o vídeo pro YouTube e eu também saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça algum vídeo sobre algum outro diretor e o que você acha sobre o próprio Guilherme Del Toro. É isso e até o vídeo da semana que vem.